Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Alex Duarte e na aula de hoje nós vamos estudar o tema geometria analítica e dentro da geometria analítica a distância entre dois pontos. Bom, o que é geometria analítica? Basicamente é uma algebrização da geometria no seguinte sentido. No início, na Grécia Antiga, a matemática tinha os objetos soltos, um círculo, uma reta, um plano. Agora nós vamos localizar esses objetos. Por exemplo, um exemplo que provavelmente todos conhecem. Aqui nós temos um mapa do planeta Terra. Bom, a Terra é um globo, aproximadamente uma esfera. Mas quando você faz um mapa, você está projetando essa esfera em um plano. E aí nós temos uma representação plana da Terra. Então, aqui quais são as referências geográficas? Nós temos a linha do Equador, dividindo a Terra em norte e sul, e nós temos o meridiano de Greenwich, dividindo a Terra em leste e oeste. Então, aqui nós temos um exemplo de um sistema de coordenadas. Na matemática, como é que isso é representado? Para representar, nós precisamos de duas referências básicas. Nós precisamos definir um ponto como referência, que é a origem, e nós precisamos definir uma unidade de medida. Aqui nesta figura nós estamos definindo que cada lado do quadrado ali é uma unidade de medida. Aí vai depender da sua referência, se isso são metros, são quilômetros, e aí a gente consegue localizar um ponto. Na horizontal a gente chama de x, na vertical a gente chama de y. Então aqui no exemplo o ponto P está referenciado neste sistema da seguinte maneira. Ele tem duas coordenadas. A primeira coordenada 4, que é o x, nos informando que ele está 4 unidades à direita. Se fosse para a esquerda, o valor seria negativo. E nós temos o 2, que é a coordenada y, nos dizendo que o ponto está 2 acima da origem. Então ele está 4 à direita e 2 acima da origem. X e y, o nome do x é abscissa. Você que gosta de português, eu também gosto, abscissa com SC e depois 2 S's. E o nome do y é ordenada. Cada um deles é chamado de coordenada. A primeira coordenada x é a abscissa, a segunda coordenada y é a ordenada. Não confundam, pessoas, coordenada com ordenada. E como que se calcula a distância entre dois pontos nesse sistema? Nós temos aqui o ponto A, o x dele é o xa, o y dele é ya. Nós temos o ponto B, abscissa xb, ordenada yb. E nós queremos achar essa distância aqui, ó, DAB, que às vezes, por simplicidade, eu vou chamar simplesmente de D. Bom, e como que nós podemos fazer isso? Da seguinte maneira. Repara que os eixos coordenados, x e y, eles formam sempre um ângulo de 90 graus. Então aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então aqui nós temos um triângulo retângulo. E aí vocês sabem, no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então o que acontece? A distância DAB é a hipotenusa que eu estou querendo. Hipotenusa ao quadrado igual este cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Se aqui é xb e aqui é xa, o que acontece? Essa distância aqui é a diferença xb menos xa. Imagina aí, se aqui fosse 3, por exemplo, e aqui fosse 10, a diferença é 7. Da mesma forma, o y maior menos o y menor. Na hora de jogar aqui, você não precisa muito preocupar qual que é o maior, qual que é o menor, porque vai elevar ao quadrado. Então, na verdade, o sinal da diferença não vai fazer diferença na fórmula final. Isolando a distância, ficou raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, nós temos que esta fórmula é a fórmula da distância entre dois pontos. Vamos ver um exemplo numérico? Bom, então eu peguei como exemplo do PET 3, semana 1, o exercício 1, letra D, que talvez seja mais complicada de fazer dos itens que nós temos. Pede para calcular a distância entre os pontos A e B, onde A tem x igual a menos 1, y igual a 6, e o ponto B tem x igual a 2, y igual a 5. E aí eu fiz um desenho para mostrar o ponto A.
x igual a menos 1, y igual a 6. Ó. Uma unidade para a esquerda, 6 unidades para cima. E o ponto B? X igual a 2, y igual a 5. Então, o ponto B está aqui, ó. 2, 5. A distância que nós queremos, eu representei ali na figura pela letra D. Nós queremos achar esta distância entre os pontos A e B. Ok. A menos 1, 6, B, 2, 5. Basta jogar na fórmula. A distância é raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Então, o que nós podemos fazer? Eu substituo o xa por menos 1, menos o xb, que é 2. Cuidado, tá? Esse menos aqui é o sinal da abscissa do ponto A. E este menos aqui é da fórmula. Se esse valor aqui fosse negativo, ia ficar menos, menos. Ao quadrado mais y do ponto A é 6, menos y do ponto B é 5. Tudo isso também ao quadrado. Bom, menos 1 menos 2 dá menos 3, que está elevado ao quadrado, mais 6 menos 5 dá 1, que está elevado ao quadrado. A distância, então, deu menos 3 ao quadrado é 9, mais 1 ao quadrado é 1, raiz de 9 mais 1, que deu raiz de 10, que é 3, alguma coisa aproximadamente. Significa, então, na figura aqui, que esta distância aqui é raiz de 10. Bom, duas observações. A primeira é que, na hora que você faz essa conta, raiz de 9 mais 1 não é o mesmo que raiz de 9 mais raiz de 1. Então, lembre-se disso. Você não pode separar no sinal de mais ou no sinal de menos dentro da raiz. Raiz de 9 mais 1 é raiz de 10, que é aproximadamente 3,16. Se você fizer separado, raiz de 9 mais raiz de 1 vai dar raiz de 9, 3, mais raiz de 1, 1, 3 mais 1, 4. Tá? Então, lembre-se que você não pode separar a raiz se o sinal for de mais ou se o sinal for de menos. Se for multiplicado ou dividido, pode, sobre certas condições. Bom, eu peguei também o exercício 3 para mostrar uma situação contrária. Aqui, o que o enunciado pediu? Ele deu o valor da distância, ele inverteu a questão. Do ponto A, ele deu a abscissa, que é x igual a menos 2, mas não deu a ordenada, é y. E do ponto B, ele deu as duas coordenadas. E pediu qual seria o valor de y. Então, pessoas, reparem que ele inverteu a jogada. Ele te deu a distância, mas escondeu alguma informação de um dos pontos. E as alternativas, menos 1, B, 0, C, 1 ou 13, D, menos 1 ou 10 e E, 2 ou 12. Reparem também que tem alternativa que tem mais de uma resposta. Será que esse problema tem mais de uma solução? Bom, então vamos aproveitar para aprender bastante com esse tipo de problema. O que está acontecendo então? A menos 2y e B, 6, 7. O B, 6, 7 está aqui, ó. X igual a 6, y igual a 7, ok? Localizamos o ponto B. Só que do ponto A, a gente só tem o x dele. Menos 2 significa que ele está 2 unidades à esquerda da origem. Mas o y é desconhecido, nós não sabemos o quanto que esse ponto A está para baixo ou para cima. Só que ele está numa posição tal que a distância do ponto A até o ponto B aqui, ó, vale 10. Então, mais ou menos, ele pode estar aqui, por exemplo, mais ou menos, ou pode estar para baixo. Então, nós temos que descobrir exatamente onde que esse ponto A está. Então, o que nós podemos fazer? Coloquei aqui os dados novamente, podemos jogar na fórmula da distância. Distância de A até B é raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Então, substituindo os valores, o xa vale menos 2, menos o xb vale 6, tudo ao quadrado, mais o ya é desconhecido, o ya é y mesmo, menos o yb, que é 7, também ao quadrado. Bom, menos 2 menos 6 dá menos 8, que está ao quadrado. Mas aqui não tem jeito de fazer a conta dentro do quadrado, então vamos deixar assim mesmo, y menos 7 ao quadrado. Continuando, menos 8 ao quadrado é 64, mais y menos 7 ao quadrado. Só que no enunciado ele falou que essa distância tem que dar 10.
Então, nós vamos pegar a distância AB e igualar a 10. Ok. Bom, então, o que a gente pode fazer? Pegamos aquela fórmula, raiz de 64 mais y menos 7 ao quadrado igual a 10. Pessoas, o que está nos atrapalhando nessa fórmula? Essa raiz quadrada. E como que a gente faz para matar, entre aspas, uma raiz quadrada? A gente pega esta equação, eleva os dois lados ao quadrado. Por quê? Porque ao fazermos isto, nós vamos cortar a raiz com o quadrado e nós vamos eliminar a raiz. Então, cortando a raiz com o quadrado, o lado esquerdo ficou 64 mais y menos 7 ao quadrado. E o lado direito, igual 10 ao quadrado, 100. Então, nós temos agora que resolver essa equação que já não tem a raiz. Ótimo. Passamos o 64 para lá, subtraindo, ficou y menos 7 ao quadrado igual 100 menos 64, ou seja, y menos 7 ao quadrado igual a 36. Bom, agora nós temos duas maneiras de resolver essa equação. A primeira solução de resolver a equação é aplicando aqui o produto notável. E aí também tem duas maneiras. Primeira maneira, você pode lembrar que o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, então y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes y vezes 7 dá 14y, mais o quadrado do segundo, que é 49, igual a 36. Aí você fala assim, mas Alex, eu nunca consegui decorar essa fórmula. Se for ao cubo, então, pior ainda. Não precisa, você pode fazer y menos 7 vezes ele mesmo. Y menos 7 vezes y menos 7 vai fazendo o chuveirinho. Né? Gente, matemática é raciocínio. Né? Quanto menos fórmulas você puder decorar, melhor, porque já é muita informação. Bom, aí nós podemos passar o 36 subtraindo para o lado esquerdo. 49 menos 36 deu 13. Então, nós chegamos em y ao quadrado menos 14y mais 13 igual a zero. Pessoas, vocês reconhecem isso, essa é a famosa equação do segundo grau. E para resolvê-la, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara? Vamos lembrar? Os coeficientes da equação são a, b e c. Na ordem, o coeficiente de y ao quadrado é o a, o coeficiente do y é o b e o termo independente é o c. Então, neste exemplo, o a vale 1, que é o número que está acompanhando o y ao quadrado, o b vale menos 14, pessoas, não esqueçam do sinal, lembra de colocar o sinal, e o c vale 13. E aí nós vamos achar o delta. Lembram do delta? Como é que é o delta mesmo? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos ver. O b é menos 14, que ao quadrado dá 196, menos 4 vezes a vezes c. Vai ficar 4, vezes 1 dá 4, vezes 13 dá 52. Então, o delta desta equação de segundo grau deu 196 menos 52, 144. Ok? E a fórmula de Bhaskara, como é que era mesmo? Lembra que nós não estamos calculando x. Neste exemplo, nós estamos achando o valor do y. O y é menos b mais ou menos raiz de delta, tudo dividido por 2a, ok? Então, menos b, o b é 14. Menos b vai ficar menos 14, ou seja, mais 14. Mais ou menos, raiz de delta, o delta é 144, talvez vocês lembrem de cabeça que raiz de 144 é 12. Alex, e se eu não lembrar, se for um número maior, fatora 144. Menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo sobre 2a. O a é 1, então 2 vezes a, 2 vezes 1, ficou 2 mesmo. Se você pegar aqui com o sinal de menos, 14 menos 12 dá 2, 2 sobre 2 dá 1. Pegando com o sinal de mais, 14 mais 12 dá 26. 26 sobre 2 dá 13. Então, nós temos duas soluções para o y, 1 ou 13. Significa que o a pode estar em duas posições diferentes. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso. Bom, a maioria dos alunos gosta da fórmula de Bhaskara, sabe o delta até de cor, muitos alunos sabem a fórmula também de cor. Mas tem uma segunda solução que, pessoalmente, eu acho mais simples.
que é a seguinte, vamos começar do início novamente, y menos 7 ao quadrado igual a 36. Mas então pensa assim, você tem um número que ao quadrado dá 36. Existem, portanto, duas possibilidades para esse número. Ou o número é 6, porque 6 ao quadrado dá 36, só que o negativo, menos 6, ao quadrado também dá 36. Em outras palavras, se você tem, entre aspas, alguém que ao quadrado dá 36, esse alguém, que é o y menos 7, é mais ou menos raiz de 36. Então, o que a gente fez? Entre aspas, passou o quadrado para o outro lado na forma de mais ou menos raiz. Pessoas, lembrem-se que quando a raiz for par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, nós temos duas possibilidades. Se a raiz for ímpar, nós só temos uma possibilidade, ok? Mas quando a raiz é de índice par, vem o mais ou menos aqui na frente. Bom, y menos 7 é igual a mais ou menos 6. As duas possibilidades. Então, nós podemos pegar esse menos 7, que está negativo, vai passar para lá o quê? Vai passar positivo. Vai ficar assim, ó, y igual a 7 mais ou menos 6. Então, vamos ver uma possibilidade de cada vez. Se a gente escolher o sinal negativo, o y é 7 menos 6, que é igual a 1. Que é a mesma solução que a gente já tinha encontrado antes. Se a gente pegar aqui com o sinal positivo, o y dá 7 mais 6, que é 13. Gostaram dessa solução? Ela ficou mais simples do que a solução anterior. Mas se você gosta da fórmula de Bhaskara, também não tem nenhum problema. Algumas pessoas me perguntam também o seguinte, mas Alex, eu tenho que decorar aquela fórmula da distância entre dois pontos? Não necessariamente. Já já eu comento sobre isso. Por que nós tivemos duas soluções? Porque o ponto A pode estar aqui, ó. Repara lá na solução, o x dele igual a 1, o y fixo menos 2. Ou o ponto A pode estar aqui. O x continua menos 2, o y é 13. Nós temos dois pontos aqui neste plano que estão em cima dessa linha aqui, ou seja, que tem o x igual a menos 2, ou seja, que estão duas unidades à esquerda, cuja distância até o ponto B é 10. O ponto A pode estar aqui, a distância até o B é 10, ou o ponto A pode estar aqui, a distância também é 10. Então, geometricamente, nós temos duas soluções que nós estamos visualizando na figura. E algebricamente, né, caiu na equação de segundo grau, nós temos duas soluções também. Temos uma fórmula de Bhaskara com delta positivo. Uma outra maneira de pensar a mesma ideia é a seguinte. Lá no início do nosso raciocínio, o ponto A, como o x dele é menos 2, está em cima desta linha vertical. Não sabíamos onde, ok? Só que ele dista 10 do ponto B. Então, é como se você pegasse um compasso, colocasse a ponta seca do compasso aqui. Tem tempo que você não usa um compasso, né? Vamos usar aqui um compasso mental. E aí você faz um círculo. Né? Onde estão os pontos que distam 10 de B? Estão em cima desse círculo. Um círculo de centro B e cujo raio vale 10. E agora você pode pensar geometricamente. O ponto A, por um lado, ele tem que estar em cima desta linha vertical aqui, porque o x dele é menos 2. E por outro lado, como ele dista 10 do B, ele tem que estar em cima deste círculo, cujo centro é B e cujo raio é 10. Então, se a gente olhar agora onde que esta linha reta e este arco de círculo aqui se interceptam, eles se interceptam em dois pontos. Um ponto que tem x menos 2 e y igual a 1, e o outro ponto que tem x igual a menos 2 também e y igual a 13. Ok? Então, esta é a visão geométrica. Pessoas, a geometria analítica, ela faz exatamente isso. Você vê o mesmo objeto de dois pontos de vista diferentes. Você vê o objeto como um ente geométrico. Então, aqui, a solução do nosso problema equivale a interceptar uma reta vertical com um círculo. Mas você vê também o nosso problema do ponto de vista algébrico, ou seja, o círculo e a reta vistos como equações. Então, daqui a algumas aulas, a gente vai ver exatamente a equação da reta e a equação do círculo.
E o grande tchan da geometria analítica é exatamente esse, você conseguir representar o mesmo objeto de duas maneiras diferentes. Lembrem-se de uma coisa, essas representações são sempre coerentes uma com a outra. Tudo que acontece em um mundo tem que acontecer no outro mundo e vice-versa. Muito obrigado e até a próxima aula.